Estimados professores, supervisores de ensino, vice-diretores e diretores das escolas da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros. Eu sou João Batista dos Mares Guia, consultor em educação. Esse é o 4º ano de trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros. Eu fui secretário municipal de Educação em Contagem, Minas Gerais, fui secretário de Estado de Educação de Minas Gerais no período 95-96 como adjunto, 97-98 como titular. Foi naquele nosso período que nós desenvolvemos e implantamos em toda a rede estadual algo que vocês vão se recordar, o chamado PROCAP, Programa de Capacitação de Professores para anos iniciais e finais em ensino médio, e o PROCAD, Programa de Capacitação de Diretores. Foi com base nessa experiência de formação continuada, inclusive com aulas gravadas em vídeo, que nesse momento nós estamos gravando essa de hoje, que será a 3ª aula de uma série de 5 destinadas à formação continuada de professores, material que nós recomendamos que, por gentileza, vocês possam utilizar durante as atividades de estudo, pesquisa, planejamento em sua própria escola, denominadas de atividades complementares ou horas-atividade. O assunto da aula de hoje é a organização da escola como um ambiente de aprendizagem, o portfólio do professor. Nós vamos iniciar com a parte 1, cujo subtítulo é Plano de Curso do Professor. É um assunto que vocês já dominam. Normalmente o plano de curso tem a extensão de 1 ano e o referencial são os descritores curriculares que deverão ser trabalhados pelo professor, apresentados aos alunos e apropriados pelos alunos ao longo do ano letivo, num planejamento que num primeiro momento se desdobra em bimestres e que num segundo momento, de maneira mais detalhada, se desdobra em semanas, como deve ser feito, o chamado planejamento semanal de aula, para que você, professor, possa, com base nos eixos curriculares, selecionar determinado conteúdo e, com base naquele conteúdo, focar nas habilidades que, associadas ao conteúdo, os alunos deverão aprender e a resolver durante aquela semana e sequenciadamente. Semelhante à situação do piloto de avião, que somente é autorizado a voar segundo um plano de voo, e se dispuser de meios para monitorar ou controlar e de informar em tempo real a execução do voo programado, também o professor precisa ter o seu plano anual de curso e os planos semanais de aulas. Também deverá aplicar um instrumento ou método de acompanhamento da boa execução desses planos. Nenhum de nós entraria num avião de carreira se o piloto não tiver um plano de voo. Porque não tendo um plano de voo, ele não pode sequer ingressar no avião, que a autoridade aeronáutica não o permitiria. Analogamente, não é razoável que o nosso aluno entre em sala de aula quando, eventualmente, um professor, por alguma razão que não é justificável, não tiver elaborado o seu plano de trabalho pertinente àquela semana letiva. Observadas essas condições, o professor deverá ser autorizado a lecionar, assim como o piloto autorizado a pilotar o avião. Dessa forma, ele confere transparência ao seu trabalho, torna público e passível de verificação ou de avaliação a qualidade de sua atividade e explicita o seu grau de domínio de conhecimentos e de habilidades docentes. Uma dentre várias das grandes vantagens do professor trabalhar metodicamente com o planejamento semanal de aula é que ele sai da cultura da memorização e da oralidade e passa a trabalhar predominantemente com a norma culta da cultura, que é a cultura escrita, que te permite pensar, ordenar, sistematizar, trabalhar consequências lógicas com maior inteligibilidade, com maior clareza, com maior concisão. Quando nós trabalhamos com a cultura escrita, nós exigimos muito mais de nós mesmos. O registro
fundamentado em bases conceituais, com a sequência lógica, com clareza e inteligibilidade, focando nos propósitos que deverão ser alcançados com aquele produto, no caso, um produto intelectual, os planejamentos de aulas. Assim, o professor tenderá a formar e a consolidar altas expectativas referentes ao seu próprio desempenho, devido ao fato fundamental de atuar como autor e escritor, pois em tempo real ele observa, registra, descreve e analisa as suas próprias práticas pedagógicas. O planejamento semanal de aula não é apenas o discurso sobre o eixo curricular, o conteúdo ou os conteúdos e as habilidades que se pretende trabalhar com os alunos em sala de aula naquele momento do andamento do ano letivo. Mais do que isso, essa é a parte intelectual do planejamento. Nós agora temos a parte da transposição didática dessa parte intelectual, dessa parte conceitual. É na transposição didática que o professor demonstrará todas as suas habilidades pedagógicas para, aproximando-se do aluno, interagir com os alunos que são diferentes, pois apresentam ritmos diferentes de aprendizagem, demandas diferenciadas, e o professor então encontrar os caminhos que lhe permitam essa interação, que lhe permitam mapear e compreender as situações de aprendizagem diferentes dos seus alunos e adotar estratégias adequadas para que nenhum aluno fique para trás. Nós estamos com isso reconhecendo que os alunos são diferentes e que, portanto, essas diferenças exigirão do professor habilidades didático-pedagógicas para que os alunos diferentes sejam diferencialmente atendidos. Isso não significa um currículo diferente para um e um outro currículo para o outro. É o mesmo currículo, porém o andamento, os ritmos de aprendizagem são distintos. É aí que reside fundamentalmente o desafio didático-pedagógico ao professor dentro da sala de aula. Esse é o professor autor, o professor escritor, que decodifica o discurso curricular na forma de planejamentos bimestrais e semanais, imprime a sua própria marca, seu estilo didático-pedagógico, seleciona os eixos, os conteúdos e as habilidades, seleciona os recursos didáticos com os quais vai trabalhar e, na hora da transposição didático-pedagógica, ao utilizar os recursos didáticos para trabalhar cada uma das habilidades reportadas a conteúdo determinado, esse professor vai, diante dos alunos, em sala de aula, utilizar as sequências didáticas que ele julgue mais adequadas para cumprir os seus propósitos, isto é, um ensino a serviço da aprendizagem e uma aprendizagem significativa e de qualidade por parte de todos os alunos, sem admissibilidade de exceção, isto é, sem exclusão. Esse professor, autor, escritor, que desenvolveu e consolidou os hábitos culturais de 1. Fazer o registro escrito do seu trabalho, e não apenas o registro do que ele pretende realizar em sala de aula, mas, posteriormente, o registro analítico dos impactos que aquela aula ou aquela sequência de aulas naquela semana terão produzido no campo da aprendizagem dos alunos. Portanto, o professor, ao mesmo tempo, é um analista do seu próprio trabalho. Ele observa os impactos das aulas, ele observa as situações de aprendizagem dos alunos, ele observa que progressos os alunos alcançaram, que alunos ainda estão apresentando mais dificuldades, repensa as suas práticas para criar formas de intervenção ou sequências ou atividades didáticas que sejam mais adequadas como uma resposta às dificuldades desse e daquele aluno. 2. Analisar continuamente, através do portfólio do professor, a qualidade do seu planejamento, das suas práticas pedagógicas e das aprendizagens dos alunos. Quando um professor começa a trabalhar dessa maneira, é natural que haja uma ruptura, por assim dizer, com a inércia da tradição. Se trabalhava muito à base da memorização, se trabalhava muito à base do empirismo, se trabalhava muito à base do eu acho e, às vezes, com uma excessiva autoconfiança nos seus conhecimentos teóricos,
na sua memória e nas suas práticas anteriores, é natural que haja, num primeiro momento, eu não diria um desconforto, mas uma situação de ruptura, que como qualquer ruptura, ela gera uma certa insegurança, uma certa desestabilização. Mas a partir do momento que o professor empreende essa caminhada nessa direção, ele próprio vai percebendo quão bom é esse tipo de caminho que ele passa a percorrer. Porque ele próprio se transforma em analista das suas próprias práticas. E, além disso, ele vai desfrutar da oportunidade, nas reuniões semanais ou quinzenais de atividades complementares, de consulta à internet, de conhecimento de pesquisas aplicadas à educação, de trocas culturais e pedagógicas com seus colegas, de interação com supervisores de ensino, aquelas atividades de formação continuada, replanejamento e assim por diante, ele vai poder compartilhar suas eventuais dúvidas, dificuldades, incertezas com o supervisor pedagógico, com o colega professor, à base de um intercâmbio de trocas culturais, num ambiente em que todos aprendem uns com os outros. Esta sessão apresenta um modelo de referência simples para a elaboração de um plano anual de curso e de um portfólio do professor. Me antecipo, o portfólio do professor é fundamentalmente, dentro de uma pasta com vários compartimentos, tudo que o professor julgar relevante que ele deva ali colecionar, por exemplo, o currículo que ele pretende trabalhar, o calendário escolar, os modos de avaliação da aprendizagem dos alunos, os registros das avaliações ao longo do bimestre e por bimestre, as informações sobre os resultados que a escola obtém nas avaliações externas e o que é mais importante, para cada semana ele tem um planejamento de trabalho, ele então vai catalogando os planejamentos semanais de aulas com as observações sobre os impactos do seu trabalho semana a semana. Quando ele concluir o bimestre e concluir o ano letivo, ele terá narrado por escrito, de modo metódico, sistemático, a própria história pedagógica do seu trabalho. Como é que ele planejou, como é que ele selecionou sequências didáticas, como foi a aprendizagem dos alunos, que dificuldades ele encontrou, que estratégias ele adotou e experimentou que deram certo, que não deram certo, de tal modo que ao final de um ano ele tem como se fosse uma arqueologia das suas próprias práticas, um trabalho metodicamente acumulado, sobre o qual ele pode voltar à reflexão e eventualmente até no futuro elaborar uma tese de mestrado com base nesse próprio trabalho, um trabalho metódico. Isso, inclusive, claro, o professor terá isso em seu arquivo eletrônico, mas deve também, com a autorização do professor, permanecer disponível na escola para que a escola comece a fazer a arqueologia da sua história pedagógica, a arqueologia do seu sucesso, da sua trajetória de crescimento, mostrando como é que os professores trabalharam em conjunto, como é que planejaram, como é que executaram o seu trabalho de ensino e aprendizagem e assim por diante, né? Então, o argumento em defesa desses instrumentos, isto é, o plano anual de curso e o portfólio do professor, consiste de uma formulação sistemática dos conceitos que permitem fundamentar e esclarecer as escolhas teóricas e pedagógicas feitas pelo professor, assim como os seus impactos na aprendizagem dos alunos, que é o assunto que nós vamos agora passar a trabalhar. Aqui está o quadro, como eu disse, muito simples, de referência. É apenas uma referência. Nós não estamos propondo e muito menos afirmando que esse é o modelo. Essa é apenas uma referência, que você, professor, poderá acolher ou não, e não estamos propondo que isso venha a substituir o seu modo próprio, o seu estilo próprio de fazer planejamento. Apenas estamos sugerindo que, eventualmente, essa forma que estamos aqui agora lhe apresentando possa contribuir para que você associe alguma coisa daqui ao seu próprio modo de planejar. Vamos ver se temos aqui uma contribuição. Quadro 1, modelo de referência para a elaboração do plano anual de curso do professor. Na primeira coluna, nós temos o ano letivo sequenciado em 4 bimestres. Claro que os espaços para você fazer os registros de eixos, conteúdos, habilidades, vão ser muito mais extensos.
Então aqui você coloca nos eixos e conteúdos, o eixo, o conteúdo correspondente àquele eixo, e em correspondência com o conteúdo, que habilidade ou que habilidades você vai trabalhar naquele bimestre e se eventualmente você vai trabalhar com seus alunos alguma habilidade de mais alta ordem. Vou dar 2 exemplos de habilidades de mais alta ordem. A professora que trabalha com as crianças de 10 anos de idade no 5º ano, final dos anos iniciais do ensino fundamental, naturalmente ela trabalha com todos os gêneros de texto, mas vai trabalhar focalizadamente com 3 dentre os vários gêneros de texto. O texto poético, que tem uma métrica própria, o texto literário e o texto alfanumérico. Vamos dar o exemplo do texto alfanumérico. A parte propriamente textual, narrativa, deve conter 3, 4 informações, que o aluno deverá identificá-las e relacionar logicamente essas informações na estrutura do discurso textual. Além do mais, como é um texto alfanumérico, ele deve vir acompanhado de uma tabela, ou de um gráfico e de uma tabela, ou de 2 tabelas, ou de 2 gráficos, conforme a complexidade do texto alfanumérico e conforme o domínio de habilidades que processualmente, que consecutivamente os alunos já estejam dominando. Ora, esta é uma habilidade de mais alta ordem em se tratando de uma criança de 10 anos de idade que está no 5º ano. Já não será uma habilidade de mais alta ordem para um aluno de 6º ano e menos ainda para um aluno de 7º ano que tenha dominado os pressupostos dos conhecimentos que deverão ser adquiridos até o 5º ano. Um outro exemplo de habilidade de mais alta ordem é, por exemplo, um professor que sistematicamente, porque leu pesquisas e entende o efeito extraordinariamente relevante que passar o dever de casa todo dia ou com alta frequência semanal e corrigi-lo em sala de aula na forma de painéis de debates ou de discussão entre alunos, não é o aluno lá da carteira corrigir o dever de casa, é ele ser chamado à frente da sala, no momento que tem uma certa solenidade e tem uma certa tensão psíquica construtiva, e você tem 3 ou 4 alunos ali que irão resolver o para casa que no dia anterior o professor lhes passou. Então, digamos, o primeiro aluno, o professor pede a ele que ele leia o cabeçalho da questão. Todos vão entender o que é o enunciado, ou o cabeçalho, ou o comando da questão. Lido, o aluno tem 4 opções de múltipla escolha. Opções A, B, C e D. E ele diz, a resposta certa é a opção, por exemplo, C, que é de fato a resposta certa. E o professor pede a ele que argumente por que a resposta certa é C. E o aluno então vai argumentar. Se o professor continuar do mesmo modo, passando ao 2º aluno, ao 3º aluno e ao 4º aluno, e cada um responde por uma questão e diz qual é a opção certa e argumenta por quê, quando chegarmos ao 3º aluno, já terá se instaurado na sala de aula uma monotonia, uma espécie de repetição do mesmo. O que pode e deve o professor fazer? Quebrar essa monotonia. Ele vai ao aluno 2º e o surpreende. Ao invés de pedir a ele que leia o cabeçalho da 2ª questão, pede a ele que faça o seguinte: bem, se todos estamos de acordo que em relação à questão 1, a resposta certa é C, como o primeiro aluno argumentou e argumentou muito bem, então, por gentileza, dirigindo-se agora ao 2º aluno, demonstre para a turma por que a opção A, referente à primeira questão, é falsa. E dessa maneira o aluno, ao demonstrar que A é falsa, assim como B ou D de dado também é falsa, mas no caso a opção A, ele estará confirmando ou reiterando ou reafirmando que C é a resposta certa, e pela negação de A, ele estará confirmando a afirmação da resposta certa C. Esse é um tipo de exercício lógico extremamente interessante, que cativa o aluno. Os alunos gostam de desafios de mais alta ordem. Eles gostam de desafios e de desenvolver produtos. Isso irá instaurar na sala de aula um estado de expectativas positivas e construtivas quanto à prática do dever de casa.
Com o tempo, um professor mais habilidoso, mais experiente, ele sabe que ele pode reservar 10 minutos, que será o tempo suficiente para todos os dias, nessa situação de debate, gerar ali um clima de, por assim dizer, alto astral para iniciar uma aula com esse tipo de debates, de desafios apresentados aos seus alunos. Claro que isso requer trabalho, mas você dispõe com seus colegas de tempo, que é, no caso, a atividade complementar, que você tem as 4 horas disponíveis por semana. Se a sua atividade complementar na escola é quinzenal, você tem esse tempo para, em casa, pensar e criar situações como essa, imaginando a correção de deveres de casa em painéis de debate e imaginando como é que você fará a sua intervenção para criar desafios de mais alta ordem para os seus alunos. E, além do mais, na internet, em diversos sites, você vai encontrar exemplos semelhantes a esse que eu acabei aqui de lhes apresentar. Então, voltando aqui ao caso, sempre é muito importante o professor explorar as habilidades de alta ordem. Não fique, meu colega professor, imaginando que habilidades de alta ordem são adequadas somente aos alunos mais avançados, aqueles com a potencialidade de virem a ser monitores em sala de aula. Isso é verdadeiro, mas isso não exclui os demais alunos, que na medida que nós trabalhamos habilidades de alta ordem em sala de aula, esse desafio será apresentado a diferentes alunos. O professor deverá ter a sensibilidade de saber quem é cada um de seus alunos. Você não vai, num painel de debates, propor que um aluno que está com dificuldades de aprendizagem vá resolver um desafio de mais alta ordem. Isso não seria adequado. Mas você já sabe quem são os alunos mais habilidosos, os alunos avançados e os alunos que, embora com desempenho suficiente, têm potencialidades de avanço. Isso cria uma cadeia progressiva de estímulos recíprocos, de tal maneira que os demais alunos também são estimulados, inclusive a estudar mais. Isso está sobejamente demonstrado em pesquisas empíricas aplicadas às salas de aula. Então aqui nós temos, nos eixos, os conteúdos, referentes aos conteúdos, as habilidades que deverão ser trabalhadas e, eventualmente, nós podemos desdobrar das habilidades uma habilidade de mais alta ordem. Esse mapeamento é interessante porque permite ao professor um acompanhamento didático-pedagógico baseado na psicologia cognitiva, que é o sequenciamento de habilidades que os alunos, de competências e habilidades que os alunos são desafiados, são chamados a aprender, de tal modo que você vai colocar o conteúdo sem abdicar dele, pois o conteúdo é o estruturador do conhecimento, é o discurso do conhecimento. Você vai decodificar o ensino do conteúdo através do aluno aprendendo a desenvolver e a resolver habilidades de conhecimento, como veremos daqui a pouco. O modelo de plano anual de curso, quadro 1, que acabamos de apresentar, e o modelo de portfólio do professor, quadro 2, que vem a seguir, estão conceitualmente estruturados em enunciados de objetivos de aprendizagem, consistentes de descritores curriculares. Os descritores, no caso, são associados aos conteúdos, às habilidades. Os descritores referem-se a conjuntos articulados e sequenciados de conteúdos e de habilidades que, espera-se, os alunos aprendam. Todos os alunos aprendam. Isso significa que todos os alunos irão dominar todas as habilidades referentes aos diversos conteúdos? Seria o ideal, mas nós sabemos que não necessariamente isso irá acontecer. O que nós não podemos aceitar numa sala de aula é a situação de desigualdade educacional. Mas as diferenças de aprendizagem, nós deveremos conviver com elas, tentando superá-las, mas reconhecendo que teremos diferenças de aprendizagem entre os alunos. O que é propriamente a desigualdade e o que são as diferenças, nós explicaremos dentro em breve. Estabelecido que cultura é essencialmente capacidade de orientação geral e capacidade de fazer escolhas razoavelmente fundamentadas, com responsabilidade individual e social, o suposto da elaboração de um plano de curso
é o de que o professor detém o domínio da norma culta da disciplina que leciona. Isto é, o professor detém culturalmente essa capacidade de orientação geral. Ele detém o domínio da norma culta do currículo. Mas não basta deter o domínio da norma culta do currículo, deter o conhecimento científico, pois você é um professor. A você corresponde, como professor, em interação com alunos, também ser capaz de fazer, com proficiência, a transposição didático-pedagógica dos conteúdos na forma de um ensino que satisfaça as exigências da aprendizagem dos alunos e de alunos que são diferentes. Portanto, nós temos aí dois conjuntos de exigências culturais ao professor. Uma de natureza científica e técnica e a outra de natureza didático-pedagógica. Essa junção é que faz do professor um bom professor. Em todos esses modelos de construção de descritores curriculares, organizados como matrizes de referência, por exemplo, as matrizes do ProAlfa, as matrizes do ProEB, as matrizes da Prova Brasil, as matrizes curriculares do Enem, não é? É disso que estamos falando, descritores curriculares, organizados como matrizes de referência, utilizados nas avaliações nacionais do Ministério da Educação, Enem, Prova Brasil, SAEB, dentre outros. Os conteúdos foram organizados e distribuídos em 3 sequências, com terminalidade no 5º e no 9º anos do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio, referidos a disciplinas determinadas. A estes conteúdos foram associadas as competências cognitivas que lhes são próprias, bem como as habilidades instrumentais delas advindas. Por exemplo, a Prova Brasil, com a qual todos os professores estão mais familiarizados. Por que se aplica a Prova Brasil somente aos alunos do 5º ano e aos alunos do 9º ano? Entretanto, quando os resultados são apresentados, são resultados que descrevem as aprendizagens dos alunos do 1º ao 5º e do 6º ao 9º ano. No entanto, os avaliados foram apenas os alunos do 5º ano. Como é que, através deles, também estão sendo avaliados os alunos do 4º, do 3º, do 2º e do 1º? Ou estão sendo avaliados os anos iniciais daquela escola ou os anos finais daquela escola e daquela rede de ensino? Pelo seguinte, é o método de elaboração. As provas da Prova Brasil, língua portuguesa e matemática, e mais tarde também virá ciências, contêm 30 questões. Dessas 30 questões, no caso do 5º ano, digamos que 16 delas refiram-se a habilidades que o aluno deverá ter aprendido e consolidado no 5º ano. Por exemplo, saber interpretar um texto alfanumérico. Por exemplo, saber interpretar uma estrofe com 4 versos poéticos. Por exemplo, saber interpretar uma figura de linguagem contida num parágrafo de um texto literário. Apenas como exemplos. Restam 14 de um total de 30 questões. As próximas 4 questões corresponderão a habilidades que o aluno deverá ter consolidado no 4º ano. São 20. E as demais 10 questões, habilidades que os alunos deverão ter consolidado no 3º, no 2º, no 1º, ou, mudando, 18 questões referentes ao 5º ano, propriamente dito, 6 questões referentes ao 4º e as demais referentes ao 3º, ao 2º e ao 1º. Ora, se o aluno errar todas as 18 de um total de 30 questões referentes a habilidades que ele deveria aprender e consolidar no 5º ano, ele estando no 5º ano, qual é a leitura interpretativa que nós fazemos disso? Que embora o aluno tenha 10 anos de idade, esteja no 5º ano, mas ele não detém o domínio das habilidades esperadas para o 5º ano. Ele acertou de 30 a 12 questões. Ele acertou as questões pertinentes ao 1º ano, 2º, 3º e 4º. Portanto, ele é um aluno que, embora com 10 anos no 5º ano, tem o domínio de habilidades esperadas para um aluno de 9 anos de idade no 4º ano. Se ele errou todas as questões até o 2º ano e acertou uma única referente ao 1º ano, o que isso significa? Digamos que ele seja ainda um aluno pré-silábico. Pré-silábico, em termos de escrita, que embora com 10 anos e no 5º ano,
ele foi promovido automaticamente, sem que fosse verificado o domínio de competências e de habilidades. Entretanto, o conhecimento que ele domina corresponde ao de um aluno de 6 anos de idade no primeiro ano. Esse aluno no 5º ano, com 10 anos, estaria apresentando, portanto, uma defasagem cognitiva, do ponto de vista de conhecimentos, domínio de habilidades, de 4 anos. Não que ele não seja inteligente, mas nós temos aí vários problemas que não se limitam à ordem familiar, ao contexto socioeconômico, mas que também envolvem o contexto interno da própria escola e da própria sala de aula. E, portanto, as corresponsabilidades da Secretaria de Educação, da direção da escola, da supervisão de ensino e do próprio professor, no que respeita a esses resultados. E o mesmo raciocínio aplica-se à Prova Brasil do 9º ano. Então, é um conjunto de questões que abrange todo o conjunto curricular do 1º ao 5º e do 6º ao 9º ano, e questões elaboradas com graus diferentes de dificuldades. Há questões que têm apenas uma habilidade simples, fácil. Há questões que têm 2 habilidades simples, com um pouquinho mais complexa. Há questões que envolvem 3 habilidades simples. Há questões que envolvem uma habilidade de desafio médio com 2 simples. Há questões que envolvem uma habilidade de desafio superior e assim por diante. Portanto, é feita uma dosagem que nós chamamos de equilibração de desafios. Equilibração. O modo de elaborar a prova é esse. Percorre o conjunto do currículo, portanto, a sequência de descritores curriculares na forma de conteúdos e habilidades, e também faz uma equilibração de graus de dificuldade. Não é? Pois bem, a estes conteúdos, como vimos, foram associadas as competências cognitivas que lhes são próprias, bem como as habilidades instrumentais delas advindas. Vamos ver do que se trata. Competências cognitivas, vamos entrar aqui um pouco numa parte conceitual, são as modalidades estruturais da inteligência, operações mentais da inteligência que o sujeito utiliza para estabelecer relações com e entre os objetos, situações, fenômenos e pessoas, que assim podem ser enunciadas. Agora vem os verbos no infinitivo que sintetizam o que nós ali estamos descrevendo como sendo competências. Observar, representar, imaginar, reconstruir, comparar, classificar, ordenar, memorizar, interpretar, inferir, criticar, supor, levantar hipóteses, escolher, decidir. Isto é, o professor, ao apresentar um conteúdo, ao trabalhar didaticamente em sala de aula o assunto daquela aula ou de uma sequência de aulas, ele elegeu, além dos recursos didáticos, data show, computador, mapotecas, corpo humano ou o que seja, né? Ele elegeu também as sequências didáticas. E essas sequências didáticas devem estar a serviço de facilitar o domínio daquele conteúdo pelo aluno na forma do domínio de competências e de habilidades. Estimular o aluno a observar em ciências, especialmente em ciências, em geografia. Ensinar o aluno, desafiá-lo a representar, simbolizar, representar, abstrair, a imaginar, desafiar o aluno a imaginar, a reconstruir, a estabelecer comparações, a classificar, a ordenar, a memorizar, a levantar hipóteses e assim por diante. Isso aqui já é um primeiro mapeamento cognitivo de como é que um professor pode, para que o aluno se aproprie de modo próprio do conteúdo que o professor está apresentando, mapear para o aluno competências que vão se traduzir em habilidades, em conhecimentos, por meio das quais ele se apropria do discurso do conteúdo, com a capacidade de aplicar aquele conhecimento na resolução de desafios ou na resolução de problemas. Habilidades instrumentais referem-se especificamente ao plano do saber fazer, decorrem das competências, decorrem daqueles verbos no infinitivo, decorrem diretamente do nível estrutural das competências adquiridas e que se transformam em habilidades.
As competências podem ser categorizadas em 3 níveis distintos de ações e de operações mentais, que se diferenciam pela qualidade das relações que se estabelecem entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Deixa eu tornar isso aqui mais claro para vocês. Competências são operações mentais da inteligência. Para quê? Que permitam ao sujeito pensante, o aluno, no caso, estabelecer relações com objetos, quaisquer objetos, com pessoas, com situações ambientais, no tempo e no espaço. Como é que um aluno, uma criança, nomeia os objetos de um ambiente, de uma cena? A criança aprende desde o ventre materno e continua aprendendo num processo que é chamado de letramento. Depois vem a alfabetização. Nesse processo de letramento, há constantemente, na língua materna e paterna, ou eventualmente em mais de uma língua, dependendo do contexto cultural onde se vive, onde a criança nasceu, você está sempre falando de coisas, nominando ou nomeando ou indicando coisas através de nomes. Nomes são convenções sociais que a cultura estabelece arbitrariamente, mas como vira uma convenção, você então convenciona chamar televisão de televisão, chamar tela de tela, chamar computador de computador, chamar parede de parede, cadeira de cadeira. E a criança vai ouvindo aquilo. E na medida que ela vai crescendo, fica assentada, já vê o mundo de outra maneira, já vê o mundo de outro modo, quando fica de pé, já gira 360 graus com facilidade, já vê o mundo de outra maneira, as redes neurais vão se desenvolvendo com as estimulações afetivas, de movimento, corporais, psicológicas e cognitivas, de tal modo que o aluno adquire, a criança no caso, adquire um repertório linguístico. É muito comum a gente se deparar com o filho, com o neto, com o irmãozinho, quando chega a 2 anos de idade, começa a falar. E é impressionante. Falar como? Se até então não falava, balbuciava, soltava sons meio inaudíveis, meio incompreensíveis, que só a mãe consegue decodificar, e agora usa palavras que nomeiam objetos, que nomeiam pessoas, que nomeiam situações, constroem frases curtas, com o tempo vão usando as conjunções e as preposições, e vão comunicando o mundo no qual estão e do qual se apropriam através da linguagem, e criam significados para isso. É disso que estamos tratando aqui. Então, as competências podem ser categorizadas em 3 níveis distintos de ações e de operações mentais que se diferenciam pela qualidade das relações que se estabelecem entre o sujeito e o objeto do conhecimento. No nível operacional, ou procedural, ou procedimental, nesse nível estão as ações e operações que pressupõem o estabelecimento de relações com e entre os objetos. Mais simples, quais são? Isso significa que na estrutura da inteligência já se desenvolveram os procedimentos necessários para realizar as seguintes atividades, que lá na educação infantil, em especial no 1º e 2º períodos, de um modo geral, várias destas competências que aqui estão já são estimuladas para que o aluno assimile, internalize, aprenda e daí em diante, com mais autonomia, utilize isso ao longo da vida. Associar, classificar, comparar, conservar. Por exemplo, quando nós assistimos numa escola de educação infantil, a professora com um grupo, digamos, de 16 crianças, de 4 anos de idade, brincando com objetos que têm diferentes cores, diferentes formatos, diferentes texturas e diferentes materiais, mas são objetos geométricos. Elas são convidadas a separar os objetos segundo a cor. Dentro da cor, separar segundo a forma, se é esférico, se é retangular, se é triangular e assim por diante. Olha a criança nomeando o que é triângulo, está vendo a forma triângulo. Ainda depende de ver um objeto triangular para associar triângulo com o objeto triangular que ele vê, que ele toca, que ele brinca com ele. Quanto mais ele faz isso, mais o repertório linguístico dele registra representando
representando simbolicamente, conceitualmente, que tudo que tem forma triangular pode ser narrado como um triângulo. Ele se apropria do conceito de triângulo e o cérebro dele vai ficar emancipado da necessidade de ver uma forma triangular, tocar uma forma triangular, brincar com uma forma triangular para narrar, contando alguma coisa para a mãe em casa ou para o pai em casa, que use a palavra triângulo, que ele já compreendeu o conceito, já representou a forma do triângulo concreto através de uma simbolização mental, de uma representação pela via da palavra, pela via da linguagem, né? Quanto mais trabalharmos dessa maneira, mais as crianças e os adolescentes aprenderão e desenvolverão conhecimento de conteúdos, domínio de competências e domínio de habilidades. Classificar, comparar, conservar. Classificar, por exemplo, segundo a cor, segundo a forma, segundo a textura, segundo o tamanho e assim por diante. Compreender o que está fazendo, compor, decompor, diferenciar, diferenciar cores, diferenciar formas, diferenciar texturas e assim por diante, diferenciar formas de classificar, estabelecer, estimar, incluir, interpretar, justificar, medir, modificar, ordenar, organizar, quantificar, relacionar, representar, transformar e suas correlatas. Na educação infantil, boas professoras e boas supervisoras de ensino trabalham metodicamente dessa forma, trabalhando essas competências das quais vão decorrer as habilidades de aplicação na resolução de situações de desafio. No nível global ou operatório, refere-se às ações e operações mais complexas, que envolvem aplicação de conhecimentos e resolução de problemas inéditos. São realizadas pelas seguintes atividades. Analisar. Ninguém vai saber analisar, que é uma competência sofisticada, se não tiver o domínio das competências precedentes, que são pressupostos para que o aluno desenvolva a capacidade analítica. Se o professor não compreender isso, ele terá muito mais dificuldade para levar o seu aluno a analisar algo, seja em história, em geografia, em literatura, em matemática, em ciências, em qualquer disciplina. Então, o aluno requer aquele repertório de competências cognitivas que vão servir de suposto, de pressuposto, de suporte para o desenvolvimento de competências de mais alta ordem, por assim dizer, mais sofisticadas. Antecipar, avaliar, que é um modo até de fazer predição, aplicar, abstrair, construir, criticar, concluir, supor, deduzir, matemática, explicar, generalizar, inferir ciências, inferir em leitura de texto, julgar, prognosticar, resolver, solucionar e suas correlatas. É muito interessante você, ao planejar o seu trabalho, ter ao lado essa espécie de mapa de competências, para você, como se fosse um checklist, verificar se essas competências você as está trabalhando de alguma forma. Às vezes o professor as trabalha de modo empírico sem ter a consciência teórica do que está fazendo. Tendo a consciência teórica, terá muito mais clareza para apresentar, expor e ter expectativas de resultados de aprendizagem em relação aos seus alunos. De um modo geral, as questões do Enem são todas elaboradas levando em conta esses mapas de competências e da Prova Brasil também. Vamos agora ao portfólio do professor, que é mais interessante, porque o plano de curso é muito genérico, é uma unidade de tempo muito ampla, que é o bimestre, e o portfólio do professor remete ao planejamento semanal de aula. Robert Slavin é um grande pesquisador da Universidade de Berkeley, Califórnia, nos Estados Unidos. Fez uma revisão das pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem naquele país, com o propósito de sublinhar os requisitos para uma reforma eficaz em educação. Desculpem, ali é as suas hipóteses e conclusões inspiram a ideia e o modelo do que aqui denominamos de portfólio do professor. Sobre salas de aulas eficazes,
O professor Slavin e vários dos seus alunos de mestrado e doutorado, que eram orientados a fazer pesquisas empíricas e estudos comparados de caso em sala de aula, em escolas e entre escolas, e assim por diante, avaliavam no nível da sala de aula, no plano da sala de aula, em que situação o professor é mais bem-sucedido, em que situação o aluno aprende melhor. No nível da sala de aulas, as pesquisas demonstram que as reformas educacionais bem-sucedidas enfocam pelo menos 4 fatores. A qualidade do ensino, representada pela letra Q, níveis de instrução adequados às necessidades dos alunos, letra A, adequação, os ritmos são diferenciados, incentivos para os alunos e tempo apropriado para o aprendizado, o tempo dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Claro que em contextos de escolas em tempo integral, é muito mais favorecedor ao aluno do que numa situação que ainda é a nossa, até certo ponto, de tempo parcial, embora nós tenhamos o tempo integral implantado aqui na rede municipal de Montes Claros, aliás, com grande sucesso já em cerca de 10 escolas. As outras estão num processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, né? Mas mesmo em escola que não dispõe da infraestrutura logística própria, no próprio estabelecimento, que depende de transporte de alunos, já há casos de grande sucesso em que o tempo integral, que não é apenas o esporte, a recreação, o lazer e bens de cultura, mas é também revisão, reforço, para casa, orientação diferenciada a alunos com dificuldades, já vem mostrando uma grande contribuição para a melhoria da aprendizagem dos alunos. Pressupostos do modelo são os seguintes. A. Os alunos não aprenderão se lhes faltarem as necessárias habilidades ou informações prévias. Se não for dada atenção às maneiras de adaptar o ensino aos níveis de conhecimento dos alunos. Se os alunos não estiverem motivados, ou se não lhes for dado o tempo de que precisam para aprendê-la, e se não forem agrupados adequadamente para a aprendizagem, para a testagem e avaliação do seu progresso. É a metáfora da corrente. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Essa metáfora é muito interessante porque ela chama a nossa atenção para o fato de que nós temos o elo mais fraco nas salas de aula, os alunos com mais dificuldades de aprendizagem. E se a sala de aula é forte, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, que faz parte da corrente, não é excluído. Não é excluído, faz parte da corrente. Ele é incluído de alguma maneira. É tempo, portanto, de fazer aqui um comentário. O que se considera desigualdade educacional numa sala de aula e numa escola? É aquele aluno que numa escala de notas de 0 a 10, ele fica no intervalo de 0 a 3, considerado muito crítico pelo próprio Ministério da Educação, ou maior do que 3 e menor do que 5, considerado crítico. Quando o aluno está no mínimo de 5 e abaixo de 6, que nós vamos chamar de básico ou intermediário, ele já superou, por definição, o crítico e, portanto, obviamente, o muito crítico, e já passou a satisfazer um conjunto de requisitos ou de necessidades muito básicas de aprendizagem, como ler e compreender o que lê, escrever, saber, portanto, identificar título, parágrafo, maiúscula, minúscula, letra de imprensa, letra cursiva, o básico da pontuação, o básico da acentuação, saber interpretar o significado de verbos, saber interpretar o significado de frases, ainda que sejam as mais simples e assim por diante. Então, ler e interpretar o que lê significa, portanto, que ele não lê pausando, ele já adquiriu uma certa fluência que com o tempo vai aumentando. Escrever, sabendo paragrafar, sabendo estabelecer pontuação, pelo menos em algum grau básico, como o ponto final, e assim por diante. Fazer, no mínimo, as 4 operações, se possível já entrar um pouco na álgebra, mas ter um domínio pleno, pelo menos, das 4 operações e assim por diante. Isso no caso de um aluno de 5º ano e que está ingressando no 6º ano, nós consideraríamos como um aluno que está satisfazendo as necessidades básicas de aprendizagem
para poder progredir na escolaridade. Da nota 6 a menor do que 8, nós temos em graus diferenciados dentro desse segmento, dentro desse intervalo, alunos com desempenho cognitivo que podemos descrever como suficiente. E de 8 a 10, aqueles alunos que nós poderemos descrever como alunos avançados. Veja bem, o município brasileiro, Rede Pública Municipal de Ensino, de Sobral, interior do Ceará, apresenta hoje no Brasil o maior IDEB do país nos anos iniciais. Eu não vou dizer nos anos finais, porque eu não me recordo agora, mas nos anos iniciais é o maior IDEB do Brasil. Sobral, interior do Ceará, não é São Paulo, capital. Uma população de renda média baixa, uma população em que os pais dos alunos, em geral, têm uma escolaridade média que deve ser de fundamental concluído, quando muito. No entanto, é o melhor IDEB do país. Por quê? Porque essa rede de ensino e essas escolas, apesar do contexto socioeconômico mais desigual comparando com São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Montes Claros, são capazes de fazer a diferença. E os alunos diferentes aprendem. Significa, portanto, que é uma escola e é um conjunto de escolas organizados como ambientes de aprendizagem. Nós consolidamos um ambiente de aprendizagem quando não excluímos o aluno. O que é excluir o aluno? É mantê-lo em situação muito crítica e crítica. O que é incluir o aluno? É garantir que ele alcance pelo menos o patamar de aprendizagem básica, de satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. E isso é um dever de cada professor, de todos os professores, supervisores, diretores, com apoio da secretaria. Daí o empenho atual no monitoramento contínuo, sistemático dos processos de ensino e aprendizagem, para que nenhum aluno fique para trás e para que todos que estavam para trás satisfaçam, no mínimo, as necessidades básicas de aprendizagem, que lhes possibilitará prosseguir na escolaridade, chegando ao desempenho suficiente e, eventualmente, até o desempenho avançado. B. Estas funções acima descritas são executadas solidariamente no nível da organização da escola e da organização da sala de aula, pois os professores controlam o agrupamento dos alunos. Professores devem participar com a gestão da escola da discussão sobre a lógica do agrupamento dos alunos. As técnicas de ensino, isso não é um monopólio de um ou de dois. Todos devem compartilhar seus conhecimentos, suas habilidades, discutir, formar consensos, estabelecer padrões. Estabelecer padrões não significa retirar do professor sua autonomia didático-pedagógica e pedir a ele que renuncie ao seu próprio estilo, mas significa compartilhar com os outros, aprender com os outros e, juntamente com os outros, encontrar e apropriar-se para aplicar padrões, por exemplo, padrões de planejamento. Métodos de administração da sala de aulas, incentivos informais, frequência e forma de sabatinas e provas. Por exemplo, não se avalia o aluno baseando-se no final do bimestre somente ou pesadamente em provas. Se você trabalha sequências didáticas a serviço da aprendizagem, fazer o dever de casa pelo menos 3 vezes por semana deve ser valorizado com ponto. Corrigir o dever de casa pelo menos uma vez por semana ou por quinzena num painel de discussão significa que o seu aluno vai passar por pelo menos 4 painéis de debates no bimestre, onde ele vai exercitar a habilidade social de falar em público, quebrando a inibição. Tem pessoa que se fecha dentro de si mesma, vai usar o repertório linguístico de que dispõe, desenvolvendo-o, vai desenvolver as capacidades de raciocínio, inclusive raciocínio lógico, vai aprender em situação de discurso a ter o domínio da norma culta da própria língua e associar no discurso informação matemática, informação científica, informação artística, vai aprender a resolutividade de problemas e de desafios e assim por diante. É um conjunto de competências e de habilidades sociais, culturais e cognitivas que somente esse tipo de prática didática, a correção do dever de casa em painel de debate, proporciona. Vai desenvolver a oralidade, a capacidade de síntese, a capacidade de expressão, vai refinar o uso da linguagem e assim por diante. Por que privar o nosso aluno
dessa possibilidade, dessa oportunidade? Por que você, professor, se privar dessa possibilidade? O tempo ocupado no painel de debate para corrigir o dever de casa não é tempo perdido da aula, não, é tempo ganho. E mais do que isso, uma aula que começa assim, ela começa a eliminar a indisciplina, a desatenção, o desinteresse. Eu leio muito quando vou às escolas, as observações que são feitas e quando se pede a diversos professores que analisem por que os resultados bimestrais são aqueles, frequentemente eu leio que o problema reside nas famílias desinteressadas que não participam. Sabemos que isso em grande medida é verdade, mas não é totalmente assim. Os problemas estão muito depositados sobre os próprios alunos. A indisciplina do aluno, o desinteresse do aluno, a desatenção do aluno. Frequentemente fala-se de alunos que têm deficiências. Ontem mesmo fizemos um seminário e discutimos a respeito disso na secretaria. A incidência de PDI é da ordem de 3,5% do total dos alunos. E isso é distribuído universalmente no Brasil inteiro, afeta todas as redes de ensino, então estatisticamente é neutro, zerou. Não é essa a questão. E há alunos e alunos com PDI, há vários alunos que podem aprender, há outros que requerem um atendimento diferenciado. Mas não é o caso. Aluno com dificuldade de aprendizagem, às vezes, é confundido com aluno com deficiência, o que é completamente diferente. E o aluno torna-se desinteressado e, por consequência, indisciplinado, na medida em que ele não aprende. E muitas vezes ele não aprende porque o modo da escola funcionar, não sendo um ambiente de aprendizagem, e o modo da sala de aula funcionar, não sendo ainda um ambiente de aprendizagem, o desestimula. Então nós, como adultos, professores, profissionais, ao analisar criticamente problemas de aprendizagem e desempenho cognitivo de alunos, nós temos que nos colocar a um só tempo, como parte geradora do problema e como parte causal das soluções, como protagonistas no início, no processo e no fim. É aquela história. A verdade não está no começo nem no fim, Guimarães Rosa. A verdade está na travessia, está no processo. E o processo está por nossa conta, é o processo de ensino e aprendizagem, né? A hipótese central é de que os 4 elementos de que falávamos, né? Qualidade do ensino, adaptação aos ritmos dos alunos, incentivo aos alunos e o tempo para aprendizagem dentro e fora da sala de aula, o QAIP, estão relacionados multiplicativamente. Isto é, melhoramentos em mais de um elemento podem produzir ganhos de aprendizado substancialmente maiores do que melhoramentos em qualquer um isoladamente. O mais adequado seria nós trabalharmos os 4 fatores ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. O tempo do aluno dedicado ao estudo. Nós podemos mudar a dinâmica da nossa sala de aula. Quaisquer professores, todos trabalhando em conjunto, de maneira articulada, com o planejamento compartilhado, com a ajuda da supervisão de ensino, podemos fazer com que, do 3º ano ao 9º ano, todos os alunos, sem exceção, escrevam por semana 3 textos. Pode começar com 10 linhas, passa para 12, passa para 15, passa para 18, passa para 20. Só há um modo de aprender a escrever, escrever com clareza, escrever com rigor gramatical, escrever com elegância, com refinamento, mostrando o domínio da norma culta da língua, transformando o hábito em gosto pela escrita, e gosto pela escrita se adquire escrevendo frequentemente. Então nós podemos tomar 10 minutos de uma aula para o aluno escrever um texto. Terminados os 10 minutos, o aluno troca o texto com o colega. Eu só escrevi 3 linhas, da próxima vez vai escrever 4. Daqui a 15 dias vai escrever 9. Daqui a um mês ele vai escrever 12 linhas. Isso é empírico, a gente vê em salas de aula quando os professores trabalham dessa maneira. Não é o professor recolher todos os textos de 10 turmas nas quais trabalha de 6º ao 9º, levar para casa para corrigir, não. Ele vai corrigir um que vai servir de protótipo, de modelo, que todos vão ficar atentos. Mas o para casa é o próprio aluno corrigir a redação do colega. Fazer isso 2, 3 vezes por semana. Criar o hábito da escrita, a escola ter meta de escrita, ser uma escola de escritores, uma escola de leitores, uma escola de intérpretes de texto, uma escola de gente que aplica conhecimento matemático com virtude. Não há uma escola no interior do Piauí,
na qual um professor extremamente habilidoso, que não tem doutorado algum, e um professor de classe média local, desenvolveu as Olimpíadas da Matemática, e essa escola é a campeã nacional de medalhas em matemática, em Olimpíadas da Matemática, já reúne quase 300 medalhas, reconhecida nacionalmente. Então está nas nossas mãos, ainda mais que dispomos de tempo semanal e remunerado, dentro do salário que é pago ao professor, que são as jornadas de atividades complementares ou horas de atividade, que nos concedem o tempo para pesquisar na internet, onde há modelos de sequências de aulas, de planejamentos exemplares, trocar ideias entre nós, organizarmos seminários, oficinas de trabalho, para melhorarmos as nossas habilidades didático-pedagógicas e organizar o ambiente da sala de aula como ambiente de aprendizagem. Por exemplo, aprendermos a trabalhar com os alunos avançados, que podem ser transformados em monitores de aprendizagem, que por sua vez vão interagir com os colegas que têm mais dificuldades, ajudando-os a superar as dificuldades sob a orientação do professor e com a ajuda da supervisão de ensino. As características da gestão da sala de aula, segundo Robert Slavin, são: 1. Os professores têm de apresentar as informações de forma organizada e ordenada. Hoje, mais do que nunca, nós podemos fazer isso com enorme facilidade. No meu tempo de jovem professor, não havia nem computador. Era tudo com cartolina cortada à tesoura, com pauta feita a lápis, com régua, onde a gente escrevia a aula que ia dar e atrás, no verso, fazia as observações sobre o impacto da aula e coisas desse tipo. E você não tinha onde consultar. Onde consultar? Hoje não. Hoje você tem 10, 20, 30 sites na internet de acesso gratuito que nos mostram cursos inteiros com sequências de aulas magistrais que usam diferentes recursos didático-pedagógicos e não são sofisticados, mas as aulas têm começo, desenvolvimento e fim, têm propósito. O que é que se pretende com esta aula? O assunto é tal. Os objetivos de aprendizagem dessa aula são 1 e 2. Estamos alcançando esses objetivos de aprendizagem? Então, professores têm de apresentar as informações de forma organizada e ordenada. 2. Os professores têm de chamar a atenção para as transições para novos tópicos, porque um novo tópico pode demandar como pressuposto o domínio de habilidades e daquele conteúdo referente ao tópico precedente. Portanto, as transições devem ser sempre destacadas, sublinhadas, para que se consolide o conhecimento. 3. Os professores têm de usar linguagem simples e clara. A simplicidade, é claro, não é vulgaridade, não é banalidade, não é a trivialidade. A simplicidade é elegante, porque é clara. Isso é fundamental. Você não faz concessão de repertório linguístico. Você pode, inclusive, usar metáforas, figuras de linguagem mais refinadas, mas havendo clareza. 4. Os professores têm de lançar mão de muitos exemplos e imagens vívidas. Isso, para o jovem aluno, é fundamental. Exemplos, boas imagens e assim por diante. 5. Os professores têm de tornar a enunciar princípios essenciais com frequência, voltar aos pressupostos, voltar aos conceitos, relacionar o objeto de estudo com aquele conceito. 6. As aulas devem ser vinculadas ao conhecimento prévio dos alunos, utilizando instrumentos como agendas de progresso ou simplesmente lembrando aos alunos a matéria anteriormente aprendida em pontos relevantes da lição. 7. Os professores devem fazer uso de mídias e de outras representações visuais de conceitos. Tudo isso encontra-se disponível na internet. Você pode gravar num pendrive e usar lá na sua escola a sala de audiovisual ou levar num simples carrinho a televisão com o computador acoplado, pluga o pendrive e usa durante alguns minutos da sua aula aquele material que você selecionou e gravou na internet, para fazer uso de mídias e de outras representações visuais de conceitos, que são grandes facilitadores. Você vai demonstrar um teorema, é muito mais adequado, digamos, o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Você pode mostrar o triângulo tridimensional girando 360 graus e apresentar 2, 3 formas de demonstração daquele teorema. Por que se privar
de usar esse recurso, ainda mais quando nós dispomos do tempo. Das nossas 25 horas semanais de trabalho, 8 horas e 40 são fora da sala de aula. E dessas 8 horas e 40, teoricamente, deveríamos dedicar 4 horas por semana na escola, participando das atividades complementares. Há escolas que fazem isso de 15 em 15 dias. E na semana que não tem esta AC, tem o encontro individual do professor com o supervisor de ensino. Então nós dispomos de tempo, de interações, de possibilidades de trocas culturais e de cooperação para fazermos melhor. Por que não fazer? Os professores têm de especificar com clareza os objetivos da aula para os alunos. É absolutamente essencial. O assunto é tal. Os objetivos de aprendizagem nessa aula são 1 e 2. Ao final, alcançamos os objetivos de aprendizagem? Os professores têm de estabelecer substantiva correlação entre o que está sendo ensinado e o que é avaliado. Que lembrem-se, para avaliar, nós temos que levar em conta os referenciais curriculares, que são um padrão teórico nacionalmente aceito. Como temos alunos com diferentes ritmos de aprendizagem, você faz as provas com equilibração. E é mais uma razão para não avaliarmos a aprendizagem de aluno baseando-se somente em provas. Porque quando você valoriza o dever de casa, valoriza a correção do dever de casa, valoriza as redações produzidas em sala de aula, valoriza a leitura interpretada com dramatização, valoriza o cálculo matemático, valoriza a formulação de hipóteses nas diferentes disciplinas, valoriza a capacidade de interpretação de mapas e vai por aí afora. Tudo isso são atividades e produtos intelectuais que os alunos estão desenvolvendo ao longo da sequência de semanas e que nós, professores, para incentivá-los, deveremos valorizar com creditação de pontos, de tal modo que ao final do bimestre, naquela creditação de pontos, figure não apenas os resultados que o aluno obteve nas diferentes provas, pode ser uma prova semanal, quinzenal, mensal e a bimestral, digamos que respondam aí por 50% do total de pontos, mas todos os desafios, todos os produtos intelectuais, todos os testemunhos na forma de produtos, cálculos, redações que o aluno fez e que você deverá valorizar. É uma maneira de você também trabalhar as diferenças entre os alunos e não tentar padronizá-los somente com base em resultados de prova. 10. Os professores têm de fazer frequentemente a avaliação, formal ou informal, como a correção do dever de casa e os debates entre grupos de trabalho em sala de aula, para verificar se os alunos estão dominando o que está sendo ensinado. Isso aqui você pode observar em tempo real pela vocalização, pela verbalização, pelo discurso do aluno, se ele está dominando aquilo que está sendo ensinado. É para isso que se estimula o grupo de discussão em sala de aula, com roteiro, com tempo marcado, com método, né? Não é com improvisação. Os professores têm que prontamente dar aos alunos o feedback sobre a correção de suas tarefas. E aí nós chegamos ao modelo de referência para a elaboração do portfólio do professor. Lembrando que o portfólio vai ser uma pasta que vai crescendo de volume ao longo do ano, onde você coloca os referenciais curriculares, informações sobre os alunos, tudo que você, professor, segundo o seu estilo, julgar relevante. Mas reserva um espaço para ir colecionando, bimestre por bimestre, os seus planejamentos semanais de aulas e as suas observações, além dos resultados que os alunos obtêm ao término de cada bimestre, com os seus comentários provenientes da sessão de monitoramento, que é quando a secretaria e a gestão da sua escola fazem análise dos resultados e discutem e, eventualmente, formulam novas estratégias de intervenção. É documentar isso arqueologicamente, em sequência temporal ou cronológica, que lhe permitirá, com método, que você veja a si mesmo criticamente. Criticamente não é no sentido negativo, veja-se criticamente a sua trajetória de progresso, de crescimento intelectual, de crescimento metodológico, didático, pedagógico e assim por diante. Bem, o modelo aqui. Essa primeira coluna reporta-se ao mês e às semanas. Claro que o que vamos escrever em cada campo
vai demandar para cada semana uma página. Aqui eu estou sintetizando num quadro pequeno. Eixos e conteúdos. Qual é o eixo que vou trabalhar em matemática ou língua portuguesa? E correspondendo a esse eixo, qual o conteúdo? Derivado desse conteúdo, qual ou quais habilidades? E assim eu formo o meu sequenciamento de planejamento. Na segunda semana eu já vou para os conteúdos. Além do A, eu introduzo o B. Além das habilidades A1, trabalhada na semana anterior, eu introduzo a A2 e a A3, mas introduzo habilidades B1, B2 e B3 associadas ao conteúdo B. E assim por diante. De tal modo que eu vou fazendo a consolidação, volto, destaco os conceitos e os princípios, os fundamentos da aprendizagem, e assim por diante tenho os objetivos de aprendizagem claramente sequenciados. Esse conjunto aqui, nessas 3 colunas, eixos e conteúdos, habilidades e habilidades de mais alta ordem, respondem a quê? Aos objetivos de aprendizagem, descritores curriculares, isto é, o que os alunos precisam conhecer, fatos, relações entre fatos, conceito, relação entre conceitos e fatos, generalizações, leis gerais e assim por diante. Então, o que os alunos precisam conhecer e saber fazer, aplicar esses conhecimentos na resolução de problemas ou de desafios. Ao longo da escolaridade, a cada ano da escolaridade e por disciplina, e dentro do ano letivo, por bimestre, ou a proficiência dos alunos. O que é a proficiência do aluno? É aquilo que o aluno é capaz de conhecer e de saber fazer naquela disciplina, naquele momento da escolaridade e ao longo da escolaridade, por exemplo, fundamental, depois média. Para isso nós temos os referenciais curriculares, que são sequenciados e acumulativos. Aqui nós podemos listar, por semana, quais materiais didáticos que deverão ser utilizados. Um bom supervisor de ensino não abre mão de propor e convencer e obter do professor a descrição dos recursos didáticos, por mais modestos que sejam, que ele vai utilizar naquela semana em sala de aula, para que nós rompamos ou quebremos definitivamente o ciclo vicioso, por assim dizer, da inércia. Quantas vezes presenciei Brasil afora em diferentes escolas, um colega meu, professor de história, entrar numa sala de aula e não levar mapa algum, ou recurso didático algum. Um professor de geografia entrar numa sala de aula e não levar mapas. Um professor de ciências dispondo de vários recursos, a cabeça, o olho, o cérebro, o corpo humano, o esqueleto, mapotecas dos sistemas que compõem a fisiologia humana, a anatomia humana, e não leva esse material para a sala de aula. Qual é o testemunho quando isso acontece que nós estamos passando ao nosso aluno? O aluno percebe, né? Então, é indeclinável que a cada aula e por semana nós tenhamos que pensar, solicitar de modo planejado os recursos didáticos que vamos utilizar em sala de aula como mediação no processo de ensino e aprendizagem. Como é que nós queremos que um aluno do 1º ao 5º ano aprenda as operações e depois seja introduzido na álgebra sem trabalhar com os materiais concretos que se encontram em qualidade e em abundância disponíveis nas nossas escolas? E qual é a frequência de uso dos materiais concretos? Sendo que todas as nossas professoras que trabalham alfabetização e letramento fizeram o pacto. O curso do pacto, o PNAIC ou PENAIC, durou 3 anos e era muito à base de seminários e de oficinas, conhecimento de conceitos, teoria, fundamentação científica e a passagem disso às competências e às habilidades nas oficinas para fazer a transposição didática. Entretanto, esses conhecimentos e habilidades adquiridos no curso nem sempre foram transpostos à sala de aula quando esta própria professora cursista, diante dos seus alunos, de alguma maneira, não aplicou aqueles conhecimentos ali, né? O modelo de referência do portfólio do professor tem o verso. Imagine isso aqui como uma folha. O que eu acabei de mostrar é a frente, é a parte teórica.
eixo, conteúdo, habilidade, habilidade de mais alta ordem e os recursos didáticos que vão ser utilizados. O verso, a parte de trás, é isso aqui. A coluna com os nomes dos alunos e os descritores em ação, situações de aprendizagem, práticas pedagógicas. Quais são as sequências didáticas que você, professor, pretende utilizar em cada aula, durante aquela semana, em sala de aula, como facilitadoras da aprendizagem dos alunos. Aqui nesses campos em branco, você vai escrever quais são as sequências didáticas que você pretende utilizar. Por exemplo, vai trabalhar com escrita de redação em sala de aula, com leitura e interpretação, com baterias de cálculos, vai trabalhar com tomada de tabuada, vai trabalhar com ditado, vai trabalhar com interpretação de mapas, ou de gráficos, ou de tabelas. Afinal de contas, o que você pretende fazer aqui? Por isso deixei em branco, mas na próxima lâmina eu vou dar alguns exemplos do que pode ser feito. Aqui, caso queira, você pode colocar um modo de avaliar o aluno. ABCD, avançado, suficiente, básico, crítico. Você pode pedir ao seu aluno que a cada 15 dias faça uma autoavaliação, ou a cada 30 dias, e você mesmo vai fazendo progressivamente a avaliação dos seus alunos. E aqui, notas e recomendações do professor. Observações que você faz sobre a aprendizagem do aluno ou dificuldade para si próprio, ou pedindo ajuda da supervisão de ensino. Esse quadro é como se fosse uma complementação do anterior. Eu apenas vou aqui detalhar, dentre outras várias possibilidades, aquilo que eu chamei de sequências didáticas ou situações de aprendizagem, a que você pode recorrer de maneira criativa e alternadamente em suas diferentes aulas. Passar o dever de casa diariamente ou frequentemente. Corrigir o dever de casa em sala de aula através de painéis de debates, pela razão que eu já expus a vocês. Garantir que os alunos escrevam 3 redações em sala de aula por semana, pelo menos 2, 3 seria o adequado. Promover sessões de leitura e interpretação com dramatização. A dramatização é interessantíssima, porque move as emoções do aluno. O aluno vai representar um personagem e vai isso se traduzir na preparação para expressar emoções e assim por diante. É muito mais interessante, envolve muito mais o psiquismo, o todo do ser humano em algo desse tipo. Quebra aquela mecanicidade de apenas ler um texto e comentar analiticamente sobre conceitos e coisas desse tipo. Realizar vestibulinhos mensais, organizar júris simulados em sala para desenvolver a argumentação e a oralidade dos alunos. Um assunto interessante, você pode organizar um júri que tenha, inclusive, mais do que espectadores, você tem as pessoas que são chamadas depois a comentar o comentário da acusação e da defesa, né? Promover Olimpíadas mensais de cálculos matemáticos, ministrar aulas desafiadoras com participação dos alunos, incentivar e valorizar a pesquisa, a antecipação e o espírito investigativo. Aqueles alunos que vão além do que está sendo ensinado, alunos avançados fazem muito isso, alunos que gostam de ser desafiados e a trabalhar com habilidades de mais alta ordem. Eles podem, inclusive, ser estimulados pelo professor a ir adiante e, eventualmente, grupos desses alunos apresentarem uma aula. Estimular a leitura poética e literária e assim por diante. Os exemplos aqui vão variar segundo as preferências do próprio professor, valorizando, portanto, o estilo do professor. E, por fim, para avaliar a aprendizagem dos alunos, o que avaliar? Por exemplo, na escola nós estamos nos relacionando em situação de reciprocidade humana com seres humanos. Então é fundamental contribuirmos para a formação do caráter, compreensão, internalização e vivência de valores, a elevação do espírito humano, e não apenas os prazeres da inteligência. E vamos, obviamente, trabalhar, portanto, a dimensão procedimental, ter o domínio de destrezas técnicas e tecnológicas, mas a dimensão atitudinal, no campo da ética, dos valores, da sociabilidade, da cidadania. Agora, é requisito
para exercer cidadania com algum grau de autonomia moral e intelectual, o domínio cognitivo de um conjunto amplo de conhecimentos. Na vida contemporânea, é praticamente impossível o exercício lúcido da cidadania sem que a pessoa disponha de um repertório de conhecimentos e domínio de competências e de habilidades cognitivas para que se transformem também em conhecimentos e habilidades a serviço de competências sociais, como o uso adequado da linguagem e da comunicação. Pontualidade e assiduidade. É atitudinal. Está na esfera ética da responsabilidade, meio ponto. Agora, como é que nós vamos estimular o nosso aluno a ser assíduo e cobrar a assiduidade se eu mesmo, professor, não dou o exemplo disso? Às vezes me surpreende, e eu confesso que eu fico numa situação de muito mal-estar quando sou informado de que naquela manhã, naquela escola que eu estou visitando, faltaram 2 professores. Isso tumultua completamente a vida da escola. A diretora tem que deixar a direção para ir à sala de aula, a supervisão tem que alterar a sua agenda para ir à sala de aula e assim por diante. E é complicado, estou falando de uma minoria. E é complicado porque, curiosamente, isso às vezes acontece com menor frequência ou não acontece em outra rede de ensino. É altamente improvável que no Colégio Marista, num turno, faltem 2 professores, eventualmente falte 1, a não ser que haja uma razão relevante, que aí, sendo relevante, compreende-se. Mas às vezes na rede pública há uma espécie de rotinização. Isso não deve, isso tem um componente ético fundamental, que é a responsabilidade individual diante de si próprio e os seus valores, com um contrato, com a confiança presumida em situação de reciprocidade e o compromisso ético com o próprio aluno. Cumprimento das tarefas escolares para casa. Eu estou sugerindo 2 pontos. O fato de fazer o dever de casa todo dia ou quase todo dia. Não estou falando da qualidade do dever de casa. É ir formando o hábito. Organização dos cadernos e do material didático, meio ponto. Interação e capacidade de diálogo com os professores, meio ponto. Esforço e valorização do esforço para aprender, 1 ponto. Interesse intelectual e investigativo. Desempenho na correção do para casa em sala de aula, aí a qualidade, 2 pontos, até 2 pontos. Capacidade para finalizar tarefas em sala de aula, redações semanais, cálculo, resolução de problemas, etc. 2 pontos. Qualidade do trabalho individual, provas quinzenais, 4 pontos. Prova bimestral, 8 pontos. Domínio de destrezas tecnológicas, meio. Capacidade comunicativa, clareza e elegância, 1. E interesse, conhecimento e habilidade artística ou matemática ou científica, e capacidade para fazer uso dessas linguagens, a linguagem artística, a matemática, a científica, em situações de diálogo, 1 ponto. Dá um total de 25 pontos, imaginando que o aluno pode obter até 100 pontos no ano, imaginando uma distribuição de 25 pontos por bimestre, vai variar conforme a métrica adotada em cada rede de ensino. Você pode, não estou dizendo que deve, você pode, pelo menos, utilizar alguns desses critérios para avaliar as aprendizagens dos seus alunos e não resumir a observação e a avaliação da aprendizagem ao instrumento chamado prova, que é muito importante, é altamente relevante, não deve nunca ser abandonado, e está aqui devidamente valorizado com 12 pontos de um total de 25, mas que abre espaço para outras formas de incentivar e estimular o aluno a se esforçar, desenvolver e finalizar produtos, mostrar o que aprendeu, desenvolver competências e habilidades e ser valorizado por isso. São sugestões. Eu espero que essa aula possa significar uma contribuição para vocês. Minha recomendação é utilizá-la em 1 ou em 2 sessões de atividades complementares, discutindo os fundamentos teóricos e depois, e fundamentalmente, dedicando-se, observando os mapas de competências e trabalhando lado a lado com os referenciais curriculares das suas disciplinas, verificarem a melhor maneira de elaborar ou rever o seu planejamento semanal de aulas, cuidando
de relacionar bem eixo, conteúdo e habilidade, recursos didáticos e depois selecionar, segundo o seu estilo, as suas preferências, para organizar a sala de aula como ambiente de aprendizagem, aquelas sequências didáticas que sejam as mais adequadas. Quando eu não souber trabalhar um determinado tipo de sequência didática, eu vou pedir ajuda. Onde? Na AC. Se eu tenho interesse em trabalhar com alunos monitores, mas não tenho a experiência disso e, portanto, não sei por onde começar, eu vou pedir ajuda. E juntos nós vamos na internet, lá nas ACs, pesquisar e iniciar um experimento de monitorias estudantis na sua sala de aula, na sua escola e assim por diante. Espero que tenha sido útil a vocês. Muito obrigado, um abraço e até o próximo encontro.